Então, antes de vir para São Sebastião, eu morei também na Ceilândia. Eu morei no PSUL de 86 a 91. De 86 a 91 eu fui para o PSUL e lá no PSUL eu continuei estudando. Eu trabalhava na época, quem vai recordar aqui, em Brasília tinha o Correio Brasiliense, tinha o Jornal de Brasília, tem, né? Tem o Correio Brasiliense, tem o Jornal de Brasília, e tinha as sucursais de outros jornais de fora de Brasília, mas os top mesmo eram o Correio Brasiliense e o Jornal de Brasília, que faziam uma concorrência. E em 86 eu fui trabalhar no Última Hora de Brasília, que era uma sucursal do Última Hora do Rio de Janeiro. E como a gente trabalhava com reportagem, e eu era um menino que pegava, fazia um apoio dentro da redação, e muitas vezes eu saía com a equipe de reportagem para trazer, para levar de volta, né, de ônibus. Eu fazia isso de ônibus, levar de volta o negativo, ou seja, a foto, né? Na época era aquela você comprava aquele refil que você colocava com não sei quantas poses, era 12, 24, 36 poses, isso não existe mais hoje. Então o meu papel era de dar esse apoio, um suporte para a equipe de jornalismo, né? Que era composta pelo jornalista e o fotógrafo. Então eu vim em São Sebastião em 1986, né? Veio fazer uma reportagem sobre as olarias e eu vim buscar o filme. E eu achei a cidade muito parecida com a minha cidade, Januária, em Minas Gerais. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Que São Sebastião parecia muito com a minha cidade. Então assim, eu só vim para São Sebastião em 1988, quando nós compramos um lote na quadra 9, ali no setor tradicional, que depois deu área de risco, nós tivemos que sair de lá, né? E a área de risco da quadra 7, quadra 5, quadra 9 resultou na transferência para as quadras 101, 102, 103, né, 104 e as 200, né, até a 204, né, das pessoas que estavam na área de risco. E eu fui um dessas famílias, né, que foram remanejados para uma área mais segura, já aqui em São Sebastião. Então eu só conheci São Sebastião mesmo em 86, mas vim para cá em 88. Em 88 eu comecei a construir a casa aqui na cidade e mudamos em 89, né, virada de 89 para 90, depois que a minha casa já estava quase pronta, né, 50% pronta. Então, desde 88 eu estou em São Sebastião. Bom, eu não parei mais de estudar, né? Eu experimentei a escola e me adaptei muito bem a ela, porque eu mobilizei, mesmo já no Guará, eu comecei a participar dos movimentos, né? Lá no centro de ensino número 1. Eu participei do Grêmio Estudantil. Também conseguimos, nesse período, eleger uma direção progressista nessa escola. E eu estava, de certa forma, envolvido com os trabalhos na escola e também com a mobilização. Então, assim, eu participei de alguns movimentos com 18 anos. Você deve recordar, nós tivemos as diretas já em 1984, 1984, a emenda Dante de Oliveira, né? Infelizmente não passou, e eu já estava ali naquela mobilização. E eu via que eu tinha alguma coisa de diferente, né? Porque eu sempre estava envolvido com alguma coisa. Então, assim, participei desse processo. Em 86, eu estive também no Panelaço,
organizado pelas donas de casa, né, contra os planos econômicos fracassados do governo Sarney, né, teve o panelaço, mas infelizmente o serviço secreto do Estado batizou de badernaço, né, porque quem começou a baderna não foram as donas de casa, até porque eles estavam muito bem organizados, mas quem começou a baderna foram os infiltrados do Estado, né, os agentes do Estado, que estavam ali para instigar as pessoas à violência. Então, assim, eu participei dessa movimentação. Então, assim, eu sempre busquei espaços, né, espaços de conhecimento, onde pudesse agregar alguma coisa a mais, né, no meu desenvolvimento da aprendizagem, né, extra sala de aula. Eu nunca me conformei com os conteúdos passados em sala de aula. Eu sempre buscava mais. E em uma dessas buscas, né, já aqui em São Sebastião, onde eu estudei no Colégio São Paulo, eu terminei o ensino fundamental no Colégio São Paulo. Um dia desse eu estava vendo até o meu histórico do Colégio São Paulo, e eu estava olhando, poxa, tinha umas notas até legais. Sabe? Tinha umas matérias, principalmente as matérias de humanas, né, que eu dominava muito bem. Então, assim, terminei o ensino fundamental no Colégio São Paulo. Eu lembro da diretora Nídia, a Betânia, né, o professor Funayama, que faleceu, o Fernando, o Eduardo, professor de matemática, o Silon também, alguns professores eu me recordo, a Carmelita. Então, assim, terminei lá. E foi lá, né, em 1996, que eu tive a possibilidade, né, através do Beto, né, o Betinho, me emprestou um livro de Paulo Freire chamado Pedagogia do Oprimido. Então eu fui ler Pedagogia do Oprimido, e nessa leitura, né, aprofundada, eu me encontrei no livro. E a partir dali eu comecei a alimentar essa ideia de que eu precisava, né, fazer alguma coisa em prol daquelas pessoas de São Sebastião que não lia e que não escrevia. Porque eu estava sentindo uma transformação, né, por ter experimentado a escola e dela não ter saído. Então, assim, eu queria, né, que as pessoas, né, de São Sebastião, da minha comunidade, em 1996, experimentassem o mesmo que eu experimentei. Ser transformado pela educação. Então, ali eu comecei, né, todo um conflito de mim comigo mesmo, né, do que era possível fazer para ajudar essa comunidade. Então, comecei junto com a Erlis, minha esposa, meus filhos ainda eram pequenos, a fazer aulas de reforço dos filhos daquelas pessoas que moravam mais próximo da gente ali na Quadra Nova. Então aí um dia eu cheguei para ela e falei, olha, o problema não está com as crianças, o problema deles está na família, né? Porque a maioria dos pais não sabe ler e não sabe escrever. Aí a gente mudou totalmente, né, a proposta. Nós passamos a alfabetizar os pais daquelas crianças. E aí começou todo esse processo de pesquisação de Paulo Freire. Aí eu me engajei num movimento chamado GTPA, que é o Grupo de Trabalho para a Alfabetização do DF em torno, né, e fui conhecendo pessoas da cidade envolvidas com a educação popular, e conheci o CEPAFRE, que é o Centro de Educação Paulo Freire, na Ceilândia, e fui lá pesquisar, fazer formação, conhecer o CEDEP, que é o Centro de Desenvolvimento Cultural do Paranoá, e fui para lá também pesquisar Paulo Freire, aprender, né, com os professores que já estavam trabalhando a educação popular, né, de jovens, adultos e idosos, e assim eu fui construindo, né, essa possibilidade de ter alguma coisa aqui na cidade que trabalhasse diretamente com esse público. Aí quando nós fizemos a primeira formação na proposta de Paulo Freire, em 1996, já na casa da 201, porque nós já tínhamos sido transferidos da área de risco ali do setor tradicional, e eu fiz a primeira formação
e eu lembro que era um livro bem pequenininho, né, de Paulo Freire, chamado Método de Paulo Freire. Depois de ter lido Pedagogia do Oprimido, onde eu me encontrei como sujeito, né, excluído de um processo educacional e social, eu vou para o Método de Paulo Freire, que era um livro que você lia em uma sentada, né, encontrar que existia uma alternativa, né, uma metodologia que encantava as pessoas. Aí eu me encontrei em uma totalidade dentro desse movimento freiriano, né, de educar. E a partir dali eu fui alimentando a ideia, não planejamos nada e, né, surgiu a Casa de Paulo Freire em 96 e nós oficializamos ela como Espaço de Paulo Freire no dia 2 de maio de 1997. Infelizmente, uma data que nós perdemos o maior educador, né, que o Brasil já teve, que é o nosso mestre Paulo Freire. Nossa, primeiro dizer que a minha relação com São Sebastião é uma relação de amor, de carinho, sabe, de respeito com São Sebastião. Essa cidade para mim é tudo. Essa cidade é linda. Eu não me vejo em outro lugar a não ser em São Sebastião. Eu estou viajando muito, né? Nessa minha condição de pesquisador freiriano, eu estou viajando muito. Às vezes eu estive recentemente em Campinas, fiquei 4 dias fazendo formação e a saudade ela bate muito rápido, porque essa cidade é uma cidade muito acolhedora e eu tenho um respeito muito grande pela minha comunidade, pelas pessoas da comunidade, principalmente as pessoas mais antigas, né? Os chamados pioneiros, né? Porque foi o lugar que eu consegui um pedacinho de terra, né? Um pedacinho de terra nesse país de 8.547.000 e, para ser mais preciso, 404 metros quadrados, né? Eu consegui 200 metros quadrados para construir a Casa de Paulo Freire. Então a minha relação com São Sebastião é uma relação de amor, é uma relação de carinho. Quando eu cheguei aqui, São Sebastião, em 88, né? São Sebastião ainda era chamada de Agrovila São Sebastião. Era muito pequeno. Então, assim, eu me recordo das dificuldades que nós passamos aqui. Tudo era muito rudimentar, né? O transporte era rudimentar, né? A comunicação era rudimentar. Nossa, eu me lembro que a comunicação era feita com alto-falante que ficava ali na Praça Tião Areia, né? Fixado na Praça Tião Areia. Eu lembro que tinha um telefone ainda de ficha, né? Que a gente disputava esse telefone, porque a concorrência era muito grande, só um telefone para atender uma comunidade. Eu acredito que naquele período, uma comunidade de 5.000, né, 6.000 moradores nesse período. Então, assim, foi uma situação muito precária que nós enfrentamos aqui. Enfrentamos a lama, né, enfrentamos a poeira, né, enfrentamos muita coisa, muitas adversidades. Mas isso foi bom, porque eu acompanhei todo esse crescimento, todo esse desenvolvimento, né, e hoje, né, a gente olha e vê que valeu a pena. Outra coisa também, o que nós tínhamos de diversão aqui era o campo central, né, onde tem a tradição do futebol. E eu lembro também que tinha um locutor, né, que fazia a locução dos jogos, também com os alto-falantes lá no campo. E eram poucos espaços, né, para você se divertir. Mas eu me recordo muito bem dos barzinhos, né, dos bares onde as pessoas se encontravam, aquela coisa muito interiorana, né, onde as pessoas sentavam para conversar e as pessoas se cumprimentavam, né, aquela coisa bem, bem interiorana mesmo. E eu lembro de um espaço que os jovens, né, se encontravam, que era... eu já tinha 22 anos, em 88, mas tinha boate espacial, né? Tinha boate espacial, e depois foram
né, foi mudando de nome, mas eu lembro que era um point que tinha bem no centro. Eu não sei se virou, foi a casa de material a Coqueiro, não sei se foi a Coqueiro que transformou o outro comércio, mas eu lembro que era bem ali do lado da Coqueiro. Mas ali era o point onde a juventude se encontrava. O que marca São Sebastião são as olarias. Eu defendo, sabe, que as olarias de São Sebastião seja tombado como patrimônio. Nós temos ainda a Nacional, nem sei se a Nacional ainda está ativada, mas nós tínhamos que construir um memorial em São Sebastião, e nesse memorial a gente colocar alguns tijolos, para não cair no esquecimento de que foi daqui, de São Sebastião, que saíram os tijolos para construir a Asa Norte, a Asa Sul e o eixo central de Brasília. Então, Brasília deve muito a São Sebastião. Deve muito a São Sebastião. Porque aqui, as olarias, eram várias olarias, muitas olarias. Foi feito um estudo, né? Foi feito um estudo que, pelos engenheiros, pelos arquitetos, né, da Fundação de Brasília, que o melhor barro para construir tijolo estava aqui em São Sebastião. Estava aqui em São Sebastião, né, próximo ao córrego Mato Grande, né, o Ribeirão de Santo Antônio da Papuda, né, e o córrego do Agudo. Então, se você pegar, nós estamos entrelhados nesses três córregos, né, e um riacho, desses dois córregos e um riacho. Então, assim, as olarias, elas foram o início, né, de tudo, né, o início de Brasília, o início da capital. Então, eu tenho assim, um grande respeito pelas pessoas que vieram para cá tirar o barro, né, que vieram para cá construir, fazer os tijolos, buscar lenha, né, queimar o tijolo. Eu tenho muito respeito por essas pessoas, porque não foi um serviço fácil, não foi um serviço assim, muito agradável, porque você trabalhar fornalhas, né, você trabalhar pesado, arrancar barro, e eu trabalhei pesado, eu sei como é que é isso, não é fácil. Então, um respeito muito grande, né, pelos oleiros, né, pelas pessoas que estiveram aqui, né, e nós temos a tradição, né, o Colégio São Paulo, Cerâmica São Paulo, nós temos a Cerâmica da Bênção, né, que são, hoje dá nome às duas escolas, mas nós tivemos centenas de olarias aqui trabalhando em um ritmo acelerado para levar os tijolos para o centro da capital, para construir Brasília. Então, Brasília, né, o centro do poder, tinha que olhar com mais respeito para São Sebastião, porque tudo começou aqui. Eu alfabetizei ex-oleiros, né, que foram para a casa de Paulo Freire e foram alfabetizados lá, e eles contam a história, né, dos caminhões da Nova Cap, que saía aqui carregado de tijolos, da labuta do dia a dia, né, da tiragem de barro, aquela coisa toda, um ritmo acelerado, né, era quase 24 horas de trabalho para conseguir atender a demanda de tijolos que o centro de Brasília precisava. Então, assim, tive e tenho alunos que trabalharam nas olarias aqui em São Sebastião. São várias frases, né, de Paulo Freire, né, mas eu tenho uma frase de Paulo Freire que eu uso ela sempre, né? Se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Essa é uma frase do mestre Paulo Freire.